A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Muito obrigado, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Pai, preciso da sua graça. Eu peço a tua graça para que eu possa comunicar o que eu tenho que comunicar nessa última sessão. Há tanto mais a tratar, mas, Senhor, você sabe exatamente o que precisa ser tratado. Então, Espírito Santo, revele Jesus a nós e que possamos ir de glória em glória. No poderoso nome de Jesus oramos e todos que concordam gritam: amém. Louve a Ele mais uma vez. Amém. Amém, amém, amém. Você pode sentar. Na última sessão falamos do senhorio de Jesus. Falamos sobre o que acontece quando o crente ouve a palavra, mas não a pratica. Um véu cobre seu coração e esse véu é chamado de engano. O engano é assustador porque você crê com todo o coração que está certo, quando na verdade está errado. É assustador, certo? Mas a Bíblia diz que quando alguém se converte ao Senhor, pelo temor do Senhor, se converte a Ele, treme diante da sua palavra, obedece com seu coração e mente, não obedecer a palavra para apenas tirar vantagem, mas obedecer a Ele com seu coração, o véu é retirado. Então a obediência a Deus, terminamos com esta frase a última sessão: mantém os seus olhos descobertos. Mantenha os seus olhos descobertos para que você possa ver, como num vidro, num espelho, a glória do Senhor. E à medida que você o vê, é mudado àquela imagem de glória em glória. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 3 é que somos mudados para aquilo que contemplamos. Você pode dizer amém? Jesus disse em Mateus 6, 22 e 23, a lâmpada do corpo são os olhos. Se desta forma, ou seja, a forma como se percebem as coisas, se desta forma os olhos ou a forma como você percebe as coisas forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, ou seja, a percepção estiver ruim, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, se a luz que há em você forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Jesus disse: se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Por isso que Paulo orou para que os olhos do coração fossem iluminados. Jesus fala deles tendo olhos para ver e não vendo. Isso os impedia de serem curados. E ele disse: se seus olhos forem maus, todo o corpo é cheio de trevas. A forma como você percebe as coisas é errada, contrária à forma como Deus vê as coisas. Seu corpo será cheio de trevas. E então ele faz uma declaração bem interessante. Então, se a luz que há em você forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Essa declaração não é feita a um incrédulo. Ou seja, se os olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas, não é para um incrédulo. É uma declaração feita para o crente, uma pessoa que conhece a palavra de Deus. A luz está nela. Jesus está dizendo que se a nossa percepção for obscurecida ou coberta por um véu devido à falta do santo temor, essas trevas realmente serão maiores que as trevas que encobrem aqueles que nunca viram ou ouviram a verdade. Lembra de Pedro dizendo que melhor seria que eles nunca tivessem tido o conhecimento da verdade do que perder o temor do Senhor e se desviar. Pedro nos incentiva dizendo que Deus nos deu as suas preciosas e muito grandes promessas, a palavra de Deus, para que por elas
suas preciosas e muito grandes promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ele explica que o cumprimento desta promessa seria tanto condicional quanto progressivo. Ouça com atenção. Pedro está falando das preciosas e muito grandes promessas, que é a palavra de Deus, Jesus, a palavra viva, que isso nos foi dado para sermos participantes da sua natureza, mas então Pedro vai e diz que é tanto condicional quanto progressiva. O que isso significa ser condicional e progressiva? No verso 19 de 2 Pedro capítulo 1, ele diz: fazeis bem em atendê-la, repita, atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Qual é a condição? A condição é dar ouvidos à palavra de Deus, como Tiago disse. E qual é a progressão? À medida que trememos e obedecemos, a luz da sua glória aumentará. Ela começa como a força da alva e continua de glória em glória, até brilhar como o sol em sua plena força no novo dia. Eu vou ler de novo. Fazeis bem em atendê-la. Esta é a condição. Como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, estamos contemplando a glória do Senhor. No espelho, até que o dia clareie, começa agora a iluminar e passamos a ver como num espelho, e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Provérbios 4,18 confirma isso quando diz: o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veja, é progressivo. Quanto mais obedecemos, mais o vemos. E quanto mais o vemos, mais somos mudados à sua imagem. Quanto mais somos mudados à sua imagem, mais obedientes nos tornamos. E quanto mais obedientes nos tornamos, mais o vemos. E quanto mais o vemos, de glória em glória em glória. É por isso que uma pessoa pode se sentar na igreja, ouvir um pregador ungido e sair dizendo: que cara para falar alto, foi informação demais, demorou muito. Mas outra pessoa sai e está completamente mudada. O mesmo culto, o mesmo pregador, a mesma unção. O que aconteceu? Um deu atenção e o outro não. Estão comigo? No dia perfeito nós brilharemos como o sol para sempre. Jesus disse isso em Mateus 13:43. Eu recomendo que você anote e depois leia. Eu digo de novo, no dia perfeito, o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jesus diz que no dia perfeito vamos brilhar como o sol para sempre. Por quê? Porque ao contemplarmos a glória do Senhor no espelho, da sua palavra revelada, somos transformados, mudados, na mesma imagem do Senhor, de glória em glória. Isso descreve o processo que a Bíblia chama de desenvolver a sua salvação. Repitam, desenvolver. Paulo diz a esta igreja. Agora, antes de eu ler esta passagem, o que Paulo diz à igreja de Filipe, apenas pense o que teria acontecido a Israel se eles tivessem dado atenção a isso. Certo? Pense nisso quando ouvir essas palavras. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Paulo diz: assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu sei que essa é uma carta de Paulo aos Filipenses, mas lembre que de fato é uma carta de Deus para nós, porque não há interpretação particular na Bíblia. O que Paulo está dizendo eu sei que vocês obedeceram quando eu estava presente. O que Deus está dizendo é: vocês obedecem quando sentem minha presença. Israel obedeceu quando a presença do Senhor deu a eles o que queriam, quando eles queriam. Quando ele abriu o mar vermelho, eles o louvaram. Quando viram os inimigos mortos, o louvaram. Quando ele os livrou do Egito, eles o louvaram. Quando ele lhes deu a água que queriam, começaram a louvar. Mas quando a presença de Deus não estava tão manifesta, e eles não tiveram o que queriam quando queriam, eles reclamaram. Paulo diz
E na verdade é o Espírito Santo dizendo para nós, eu quero que você preste muita atenção nisso, pois o Espírito Santo está falando com você pessoalmente. Assim, pois, amados meus, ele está dizendo assim, amado Bill, assim, minha amada Jen, assim, meu amado Tom. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. As Escrituras descrevem dois diferentes aspectos da presença de Deus, e eu já falei aqui, a primeira, sua presença manifesta, e a outra, a onipresença. Eu quero que considerem José. Todos conhecem a história, eu não vou gastar muito tempo contando ela. José é o 11º filho. Seus irmãos não gostam dele, pois ele é o preferido do pai, e ele era meio metido e contador de histórias. Então o que acontece é que seus irmãos, por inveja, por ódio, lançam Moisés num poço e destroem a sua roupa colorida, a sujam com sangue de animal. Eles o vendem como escravo para o Egito, e veja, eles poderiam tê-lo matado, mas descobriram que podiam ganhar dinheiro vendendo ele. E naquela época, ser vendido como escravo era como matar um homem. Porque não só você seria escravo para o resto da vida, mas também a sua esposa e filhos o seriam. José foi levado ao Egito, vendido a Potifar. Por 10 anos serviu como escravo na casa de Potifar. Imagine servir a uma casa por 10 anos e perceber que seus irmãos estão comendo a sua herança. Você é o herdeiro de um homem muito rico. Você devia carregar a sua herança. Você herdaria 1/12 de tudo que ele tinha e ele era um homem muito rico. Mas agora seus irmãos tomam sua parte e você é escravo. E tem sido escravo há 10 anos. E tudo o que você fez foi pregar a palavra que Deus lhe deu num sonho. E o que foi que esse ato de pregar aos seus irmãos lhe trouxe? Te trouxe um poço e então a escravidão por 10 anos. E então o que acontece? Algo mal começa a surgir e a mulher de Potifar começa a cobiçar José. Ela começa a se aproximar dele não uma vez, mas todo santo dia. Finalmente, quando estão sozinhos em casa, ela o agarra e diz, deite-se comigo, eu amo como esse homem teme a Deus. 10 anos de escravidão. A sua promessa está tão distante agora de que você liderará seus irmãos. Mas ainda assim ele teme a Deus e diz, longe de mim pecar contra ele, e ele foge da imoralidade sexual. Ele está numa terra estrangeira com deuses e pessoas estrangeiras. Ele foge da casa nu e ela maldosamente grita estupro. Agora exatamente aquilo do que ele foge o lança na prisão. Ei, a prisão de Faraó não é como nossas prisões. Eu já estive numa prisão do Oriente Médio. Nossas prisões são clubes comparadas com a prisão do Oriente Médio. Normalmente é subterrâneo, numa cisterna abandonada, cerca de 1,20 m de altura. Não dá nem para levantar. Eles te dão o que chamam de o pão da aflição e água da aflição, ou seja, aquilo que é suficiente para sobreviver, porque ali morrer é muito fácil. Feriram os pés dele e o acorrentaram ali. Até que a hora da palavra do Senhor acontecer, a palavra do Senhor para ele acontecer, a palavra do Senhor o testou. Ali está José naquele calabouço, ou seja, o que? Pregar e obedecer a palavra de Deus trouxe a ele. Jogou ele no poço, ele foi feito escravo por 10 anos e agora é deixado num calabouço e foi deixado nesse calabouço para morrer. No entanto, não encontramos nenhuma evidência de reclamação em José. Nenhuma vez. Quantas pessoas estariam reclamando e maldizendo, dizendo, Deus, eu não acredito que você fez isso comigo. Você disse em sonho que eu guiaria meus irmãos. Eu apenas proclamei a tua palavra e o que isso me trouxe? Me trouxe a escravidão e eu obedeci fugindo daquela mulher. E o que isso me trouxe? O calabouço. Parece que quanto mais eu te obedeço, pior minha vida fica. Ele não reclama, mas, veja, Israel, seus descendentes, reclamaram quando não tinham água. Finalmente, o maior teste do temor do Senhor vem a Moisés. Sabe qual foi? Deus leva 2 prisioneiros ali, um mordomo e um padeiro. Qual é o teste? Qual é o teste do seu temor do Senhor? Ele consegue proclamar aquele padeiro e mordomo a fidelidade de Deus quando ele não viu nenhum traço dessa fidelidade de Deus em sua vida por 12 anos? Pense nisso. Deus diz, você será líder sobre seus irmãos.
Ele saiu do poço para a escravidão, para o calabouço, para morrer. Ainda assim ele proclama a fidelidade de Deus. Ele obedece não só na presença de Deus, mas em sua ausência. E se José fosse como muitos crentes na América, ele diria: me deixem em paz. Ah, vocês tiveram sonhos ontem à noite? Eu já tive um sonho, me deixem em paz. Ele teria morrido naquele calabouço como um homem amargo, dizendo: Deus não cumpriu suas promessas, pois não temeu a Deus. Temer a Deus é obedecer mesmo quando parece que não há benefício em obedecer. Significa obedecer mesmo quando parece que a promessa de Deus não vai acontecer. Significa obedecer por causa de quem Ele é. Ele é Deus e Ele é fiel. Não encontramos nenhuma evidência de José reclamando, nenhuma vez. Os descendentes de José eram muito diferentes. Obedeciam quando seus desejos eram atendidos e quando Deus manifestava o seu grandioso poder a favor deles. Sempre que ficavam desanimados ou se sentiam abandonados, rapidamente se desviavam, caindo em desobediência. O grande teste para ver se você é espiritual não é quando se está na presença de Deus, mas quando as portas do inferno se abrem e parece que Deus está a 1 milhão de quilômetros de distância e não está, mas você ainda escolhe obedecer. Esse é o temor do Senhor. O primeiro sintoma do desvio sempre vem na forma de reclamações, e eu vou repetir o que já disse em lições passadas: a reclamação é uma assassina. Ela diz a Deus: eu não gosto do que você está fazendo na minha vida, se fosse eu faria diferente. Ouça o que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 2, do 12 ao verso 14, é de impressionar. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Agora prestem atenção, fazei tudo sem reclamações. Paulo sabia. Veja, eu gosto de dizer assim, a reclamação é como um tobogã. Já andou no tobogã? Já viu como a gente vai rápido ali dentro? Mas ser grato a Deus é como subir escadas. Você não sobe tão rápido, mas sobe. Aquele tobogã, rapaz, te joga lá para baixo muito rápido. Reclamar é como um tobogã. Ser grato a Deus é como uma escadaria. É muito fácil ser grato a Deus quando os céus estão abertos, quando o pão desce, quando o mar vermelho é aberto, mas e quando você está encurralado? Você vai reclamar ou vai louvar? Você vai reclamar ou obedecer? Deus não disse: por tudo dai graças, e muita gente entende isso errado e começa dizendo: Pai, obrigado pelo câncer de mama, graças a Deus, sabe, pela doença. Não, você não agradece a Deus pela doença quando Jesus pagou um preço tão terrível para te livrar dela. Há uma grande diferença em tudo dai graças e por tudo dai graças. A Bíblia não diz por tudo dai graças, diz em tudo. José continuou grato, permaneceu no temor do Senhor e nunca reclamou. Você está comigo? Deus nos adverte severamente a não deixarmos que a reclamação crie raízes em nosso coração. Não fomos deixados indefesos ao seu intenso ataque. O temor do Senhor é a força dentro de nós que mantém a reclamação, essa assassina, de fora. A Bíblia diz em Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Ouviu isso? O temor do Senhor é uma fonte, primeiro entenda isso, é uma fonte de vida. Para evitar os laços da morte. José viveu num deserto espiritual por mais de 12 anos, parecia que nada estava indo do jeito dele. Não havia nada para fortalecê-lo ou animá-lo. Mas havia uma fonte de onde José extraía suas forças, uma fonte interna. Essa fonte provia a força de que ele precisava para obedecer a Deus em tempos árduos. Era o temor do Senhor. Ele foi capaz de evitar as ciladas do ódio, da ofensa, dos ciúmes, do ressentimento, da ira, do adultério através das águas que dão vida, provenientes desta fonte, o temor do Senhor. Os que forem sábios como José, Daniel aponta isso em Daniel 12, verso 3. Os que forem sábios, que têm o temor do Senhor, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e aqueles que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. José passou no teste definitivo.
Se ele não temesse a Deus nesses momentos finais, ainda estaria murmurando contra o que parecia ser Deus e sua fidelidade. E uma nação inteira foi liberta da fome porque um homem, José, temeu a Deus. Então vamos continuar a ver o que Paulo escreve aos Filipenses. Paulo escreve no verso 12, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade, façam tudo sem reclamações, nem disputas, para que possam, agora ouçam, para que, repitam, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim que brilhamos como luzeiros num mundo perdido. Eu estou convencido que se a igreja na América andasse no temor do Senhor, veríamos uma colheita de almas como nossa geração jamais viu antes. Eu estou completamente convencido disso. As duas últimas coisas que eu quero falar com vocês são as seguintes. É interessante que Paulo escreve em Colossenses 1:28, o qual anunciamos advertindo, repita, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, para apresentar alguém perfeito em Cristo não basta ensinar, mas tem que se advertir também. Na América temos que aprender a abraçar as advertências de Deus. Você está comigo? Por alguma razão hoje só queremos encorajamento, ensino, não queremos mais exortação, não me confronte, não me advirta, não quero ouvir isso. E isso é pouco sábio. Quando criança, os ensinos do meu pai me ajudaram, mas seus avisos me salvaram a vida. Quando eu corria para a rua para pegar uma bola, enquanto eu estava correndo, meu pai gritava, "Johnny!" Eu congelava. Talvez até chorasse um pouco, porque a voz dele era muito forte, mas salvou minha vida. Você está comigo? O Novo Testamento fala frequentemente dos muitos que cairão nos últimos dias. Paulo diz aos Tessalonicenses, e eu quero que você ouça com atenção, mas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, e da nossa reunião para encontrá-lo, imploramos a vocês, irmãos, ouçam isso, imploramos, que ninguém vos engane ou perturbe de forma nenhuma, pois este dia não chegará sem que a apostasia venha primeiro. Então, em parênteses, a Bíblia Amplificada diz, a não ser que a grande queda que foi predita daqueles que professaram ser cristãos chegue. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma grande queda da fé, antes do homem da iniquidade ser revelado. A palavra apostasia é a mesma no grego, apostasia. A definição de Strong's é separação da verdade, cair de algo ou abandonar. A definição de Thayer é uma queda, uma deserção, apostasia. No dicionário, é definida como abandono de uma crença religiosa. Notem que ele diz apostasia predita. Repitam, predita. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, na Bíblia Amplificada diz a grande queda predita. Como é predita, Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4, ora o Espírito, letra maiúscula, o Espírito de Deus, expressamente afirma que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Há muitas outras passagens que eu poderia citar, mas o importante é perceber que um grande número se desviará nos últimos tempos. O temor do Senhor nos protege disso. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Você pode dizer amém? Paulo fala em Jeremias 32:40, falando de nós, crentes do Novo Testamento. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Lúcifer se apartou dele, 1/3 dos anjos também. E Adão e Eva se apartaram, mas Deus disse, com o temor do Senhor no coração, não irão se apartar. Você está tão quieto porque está ouvindo, certo?
Salomão... Que história! Ele teme a Deus e começa como o homem mais sábio do planeta. Mas aí ele entra em parafuso. Ele casa com 700 mulheres. Ai, ai, ai! E tem 300 concubinas. Eu não quero nem pensar como era a vida dele. Casar com todas essas mulheres foi uma violação direta do que Deus falou com Moisés em Deuteronômio. Deus disse: se o rei casar com muitas esposas, desviará seu coração de mim. Foi exatamente o que aquelas esposas fizeram. Salomão começa a oferecer sacrifício a Quemos, o deus dos amorreus, e a outros deuses, e literalmente desvia o coração de Deus. Ele perdeu o temor do Senhor. E então, ele entra no seu estágio de loucura. E assim, o livro de Eclesiastes. Tudo é vaidade! É como tentar agarrar o vento. E ele começa a falar de como a vida é vã. Por todo esse livro, ele começa a falar de toda a vaidade da vida. Tudo que vem e volta é tudo vaidade. Você trabalha duro e vive para pessoas que vão gastar. Vaidade. E ele continua e vai por todo o livro de Eclesiastes. Mas sabe o que aconteceu? Ele retoma os seus sentidos no final da sua vida, no final do livro de Eclesiastes. E eis o que ele diz no último capítulo, nos últimos versos do livro de Eclesiastes. Ele disse: eu era sábio porque temia a Deus, então virei um estúpido porque não temi mais a Deus. E então ele disse, aqui está a minha conclusão final, Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Temam a Deus e obedeçam os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou más. Ele estava dizendo que vai nos impedir de cair é temer a Deus, porque a pessoa que teme a Deus guarda seus mandamentos. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo, pouco antes de Paulo ser decapitado, pense nisso, você está escrevendo sua última carta e provavelmente ele sabia sim que seria a última carta que ele escreveria a Timóteo. O que você escreveria? Ah, você teria tanto para dizer, não é? Este é o seu filho. Seu verdadeiro filho na fé. Eu sei, você tem outros filhos, tem Tito e os outros caras, tem Áquila e Priscila, mas Timóteo era o mais próximo. Timóteo era o João de Paulo. Sabe, Jesus olhou para João e disse: ei, cuida da minha mãe. Timóteo era assim para Paulo. E o que Paulo escreve para esse jovem? Diz o verso 16, toda a escritura soprada por Deus, dada por sua inspiração, proveitosa para a instrução, repitam, instrução. Isso é positivo, não é? Para a reprovação, isso não é muito positivo. É negativo. E convencimento, esse aí também não é muito positivo, é até negativo. E convencimento do pecado para correção dos erros, isso não é positivo. E disciplina em obediência, isso não é positivo. E para treinamento em justiça, aí é positivo. Em um viver santo, em conformidade com a vontade de Deus, em pensamento, propósito e ação. Para que o homem ou mulher de Deus possa ser completo e hábil, bem ajustado e totalmente equipado para toda boa obra. Esse é o fim do capítulo 3, mas é uma carta longa. Ele então diz: eu te encarrego. Agora veja que declaração forte. Essa expressão significa um comando muito, muito sério. Eu te ordeno, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, e pela luz da sua vinda e pelo seu reino, anuncie e pregue a palavra. Ele não diz pregue instruções de manuais de liderança, de livros seculares. Ele não diz pregue conselhos de coaching para a vida. Pregue a palavra. Por quê? Porque toda a palavra é dada por inspiração de Deus. Por que ele diz com tanta veemência, pregue a palavra? Vamos ler para descobrir. Mantenha seu senso de urgência, esteja alerta, disponível e pronto.
Seja a oportunidade favorável ou desfavorável, seja conveniente ou inconveniente, seja bem-vindo ou não, você, como pregador da palavra, deve mostrar às pessoas como a vida delas está errada e os convença. Outra vez, convencimento não é muito positivo. Repreendendo não é positivo. Corrigindo não é positivo. Advertindo não é positivo. Instando-os e encorajando-os, isso aí é positivo. Sendo persistente e inesgotável na paciência, vocês notaram que quase o dobro das exortações são negativas? Eu não estou dizendo que o dobro das nossas pregações deve ser para o lado da correção, mas eu apenas acho que estamos um pouco desequilibrados na América. Como pode pecadores virem aos nossos cultos e não se sentirem confrontados? Como pessoas podem viver juntas? Ouça, como pessoas podem viver amaziadas e não sentir nenhuma condenação? Por quê? Porque a palavra não está sendo pregada. Estamos dando conselhos de coaching, conselhos de liderança e levantando pessoas nisso. Isso é bom, não me entenda errado, precisamos disso. A Bíblia é o maior manual de liderança da Terra. E até mesmo os ímpios dizem isso. Então devemos sim ensinar o povo de Deus a serem líderes, porque fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Estar por cima e não por baixo, devemos ser luzeiros. Devemos ser líderes em todas as áreas da vida. Então não me entenda errado, eu amo a liderança. Eu amo ensinar liderança. Eu amo ensinar a líderes. Toda vez que eu recebo um convite, ei, vem ensinar os meus líderes, o meu coração dispara de alegria. Porque eu amo falar de liderança. Estão comigo? No entanto, a gente ficou tão assustado porque havia tanto legalismo nos anos 50, 60, 70 e 80, que fizemos, como diz o provérbio, o gato escaldado tem medo. Gato escaldado tem medo de água fria. Em outras palavras, se você jogar água fervente num gato, o provérbio diz que quando jogar água fria que deveria refrescá-lo, ele vai fugir de medo. O que aconteceu foi que fomos para o lado totalmente oposto, ficamos com tanto medo do legalismo que nos afastamos até de Deus. Eu odeio legalismo, Deus odeia o legalismo, eu não estou pregando o legalismo, mas eu te pergunto, é possível agradar homens e mulheres anunciando a palavra ao mundo? E quando anunciamos a palavra, ela vai convencer, ela vai reprovar, vai advertir, ela vai corrigir e ela vai edificar. Traz edificação. Você ainda está aqui? Instando-os e os encorajando, sendo persistente e inesgotável na paciência. Então por que Paulo encarrega Timóteo de pregar a palavra? Porque ele diz no verso 3, pois o tempo está chegando e amigos, o tempo já chegou. Quando as pessoas não tolerarão ou suportarão o ensino sadio e saudável, a palavra aqui é doutrina. A doutrina é a espinha dorsal que mantém a igreja de pé. Mas tendo coceira nos ouvidos por algo agradável e gratificante, eles juntarão para si mesmos um mestre após o outro num número considerável, escolhidos para satisfazer suas preferências e abrigar os erros que elas cometem, e se desviarão de ouvir a verdade. Se trememos diante da palavra, não faremos isso. Você pode dizer amém? A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, para concluir, o maior benefício do temor do Senhor, e eu quero ler isso direto do livro, pois eu passei um capítulo inteiro falando do assunto, e para mim é o aspecto mais empolgante do temor do Senhor. Mas não foi me dado o privilégio de falar disso aqui, porque o Espírito Santo me fez tratar de outros assuntos nesta série. Então, por favor, leiam o último capítulo do livro. É o fato de que Deus reserva a amizade dele, para aqueles que o temem. E ele mostra a essas pessoas o segredo da sua aliança. Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Na Nova Tradução Viva diz assim, e a propósito o pastor Rick Renner me disse que é uma das traduções mais precisas e ele é um especialista: a amizade com o Senhor é reservada para aqueles que o temem. Com eles ele compartilha os segredos da sua aliança. Se olharmos Abraão era amigo de Deus e ele sabia o que Deus faria com Sodoma e Gomorra, e Ló não sabia. Ló era um homem justo, mas não sabia o que Deus estava fazendo. Abraão soube o que Deus ia fazer antes dele fazer e ainda o ajudou a executar. Moisés soube o que Deus ia fazer e o ajudou a decidir o que fazer. Israel só conhecia Deus na resposta das suas orações. Israel conhecia suas obras, Moisés seus caminhos.
Jesus disse: vocês são meus amigos se fizerem tudo o que eu lhes ordenar. Ele não disse só: vocês são meus amigos, mas são meus amigos se fizerem tudo o que eu lhes ordenar. Esse é o temor do Senhor, é tremer diante da sua palavra. Eu creio com todo o meu coração que esta será a maior geração que já andou na face da terra. Eu acho que se tirássemos uma foto dela neste momento, você não diria isso. Mas eu creio que um despertar está vindo. Porque a Bíblia diz que o juízo começará na casa de Deus, e não significa que Deus vai nos condenar, mas o quê? Ele nos julga para nos avivar. Eu creio que esta geração, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai vir primeiro, mas eu creio que esta geração será a grande geração sobre a qual os profetas escreveram, sobre a qual o apóstolo Pedro profetizou. Com filhos e filhas e servos e servas profetizando a palavra do Senhor e nações se entregando ao reino de Deus e os sinais da sua glória mais fortes do que está registrado em Atos em detalhes. Eu creio que nós somos essa geração. Que Deus nos ajude a retornarmos ao temor do Senhor para que nós possamos cumprir nosso destino. Porque se não o fizermos, Deus dirá: tudo bem, eu vou esperar pela próxima geração. E ele vai ter uma geração que crerá nele, porque ele disse: tão certo quanto eu vivo, a terra será cheia da minha glória. E a forma da terra ser cheia da sua glória é ele encontrar um povo que crê nele, que teme a sua palavra e treme diante dela e o obedece. Eu espero e creio que a sua vida tenha sido fortalecida para glorificá-lo como resultado de assistir a essas sessões, prestar atenção a elas e meditar na palavra que foi entregue nessas sessões. Eu oro para que você seja uma grande força na justiça, brilhando mais e mais nesses últimos dias, no seu mundo de influência para o qual Deus te chamou. Eu amo vocês, que Deus os abençoe. E para aqueles que dizem: ei, John, eu quero o temor do Senhor em minha vida, eu quero que você levante suas mãos. Se você está assistindo esse vídeo, eu quero que você levante as mãos, eu quero que você fique de pé com as mãos levantadas. Pai, em nome de Jesus, batize-nos com o Espírito Santo do temor do Senhor. Diga isso comigo: perdoe-nos, Senhor. Perdoe-me, Senhor, por tratar a sua palavra com uma atitude tão displicente. Perdoe-me por não cavar nela como se ela tivesse ouro, tesouros escondidos. Perdoe-me por não tremer diante da sua presença. Eu me arrependo da minha falta do santo temor. E eu estou clamando a você hoje. E eu não só te peço que você me batize no amor de Deus, mas me batize no Espírito Santo do temor do Senhor. É no temor do Senhor que eu me deleito e eu o desejo, em nome de Jesus. Amém. Agora louve a Ele. Aleluia! Ouçam aqui. Se você fez essa oração com todo o seu coração, eu acredito que o que aconteceu comigo naquele terreno baldio quando eu fui corrigido por aquele pastor, lá atrás em 94, eu creio que você vai embarcar numa jornada ainda melhor do que a minha. Porque eu já entreguei a vocês muito do que Deus me revelou e agora vocês vão para níveis cada vez mais altos. Vamos juntos. Se vocês realmente clamaram querendo isso. Eu amo muito vocês, obrigado pela fome e paixão pela palavra de Deus. Tem sido uma honra servir a vocês em nome de Jesus, amém? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.